com CEOs e gestores das principais. Vamos voltar então. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos ao BMC Business. Eu sou a Hanna Beltrão e está na hora do nosso encontro diário com CEOs e gestores das principais empresas listadas no mercado. Uma ótima oportunidade para conversar com as empresas listadas, para conhecer um pouco mais sobre cada empresa que participa, para ter essa aproximação entre os investidores e também com cada companhia. E hoje a gente vai conversar com Leonardo Martins, CFO da Azevedo e Travassos, para a gente conhecer um pouco mais sobre as perspectivas para os próximos resultados e também sobre as últimas movimentações da companhia. Mas antes, vamos conhecer um pouco mais sobre o grupo. A Azevedo e Travassos é uma das empresas de engenharia mais antigas e tradicionais do Brasil. A companhia está prestes a completar 100 anos e tem no portfólio obras em todo o país. São ferrovias, linhas de metrô, barragens, aeroportos, pontes, viadutos, túneis, redes de água e esgoto e prédios comerciais e residenciais. Atualmente, a Azevedo e Travassos tem focado as ações nas áreas de construção pesada e civil, montagem eletromecânica, perfuração de poços e desenvolvimento imobiliário. Bom, vamos conversar agora então com Leonardo Martins, CFO da Azevedo e Travassos, que já está conectado aqui para conversar mais uma vez com a gente. Na verdade, é a primeira vez, Olá, agora Hanna. em 2022. Tudo bom, Leonardo? Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui no BMC Business. Obrigado. Olá, boa noite. Tudo bem? Obrigado mais uma vez pela participação. Tudo jóia. Tranquilo. Bom, vamos conversar agora, começar a nossa conversa agora falando que o consórcio formado pela Azevedo e Travassos e a construtora Encalço fechou um contrato de 350 milhões de reais para fazer obras em 3 aeroportos no Nordeste, operados pela empresa espanhola Aena. Queria que você explicasse um pouquinho mais, para quem está nos acompanhando, como é que vai funcionar esse projeto. Bem, a gente é um consórcio 50-50 entre a Azevedo Travassos e a Aena, a Encalço. Nós vamos ter 3 canteiros de obra em 3 aeroportos, Juazeiro do Norte, Aracaju e Recife. A ideia vai ser um trabalho que vai ocorrer ainda com os aeroportos em operação. A gente vai estar fazendo aí melhorias nos 3 aeroportos. É o primeiro contrato aí que a Azevedo está pegando depois do processo de turnaround, ou seja, a entrada dela efetiva e a consolidação de todo o trabalho que foi feito aí ao longo do segundo semestre de 2021 pela nova diretoria da companhia, em que a gente conseguiu se reformular, montar times de performance para que a gente conseguisse aí converter algumas das discussões que nós tivemos e iniciaram em 2021, que agora viraram backlog a partir de 2022. Então, essa é a primeira notícia que a gente trouxe. Já estamos começando a montar os times e a gente vai ter aí grandes novidades para o ano de 2022, assim espero. Maravilha. Leonardo, deixa eu trazer aqui para a nossa conversa também o grande Marco Saravalli, que estava na telinha agora há pouco e ele não resistiu. Está participando aqui da nossa conversa. Ele vai dar uma passadinha bem rápida. Imagina. Marcos Saravalli. Claro, fala, Marcão. Tudo bem? Muito boa noite, Ana, boa noite, Léo. Tudo bom? Boa noite. Tudo jóia, tudo tranquilo. Eu não resisti, principalmente depois dessa notícia. E aí eu queria aproveitar, porque acho que tem bastante coisa para falar. Talvez eu tenha que sair um pouquinho mais cedo, mas sim, eu queria discutir um pouco mais, inclusive, sobre esse comunicado. Entender o seguinte, que na minha opinião, aí é a minha opinião como analista mesmo, que acho que ainda está muito mal precificado, e também a gente tem um momento de mercado, enfim, a gente até que compreende. Sim. Mas entender um pouco do que deve ser a expectativa, talvez, na opinião de vocês, em termos de faturamento, Lembrando que se puder, só para revisitar aqui, são possivelmente 350 milhões de reais. Então eu queria só para entender um pouco como é que isso vai sendo transformado, a expectativa de vocês, em receita para a companhia
ao longo dessa execução, ao longo dessas obras que vocês esperam, né? Para a gente entrar em detalhes aqui em relação a esse contrato. E depois a gente falar de outros possíveis detalhes, né? Mas primeiro acho que essa é a expectativa, Claro. né? Como é que isso vai sendo faturado, né? Bem, como é que a gente vai fazer? É uma obra de 24 meses, tá? Ela pode, Tá. e a gente tem que entregar esses 3 aeroportos junto com a Encalço, tá? Como a gente já vinha discutindo anteriormente, eu estava sempre mostrando uma discussão minha pessoal de combo de retorno de margem bruta, ali gravitando entre 12% a 15%, a gente conseguiu atingir esse objetivo, tá? Dentro dessa discussão aí com a Encalço e com esse aeroporto da AENA. A gente tem aí também um trabalho muito importante que diz respeito à gestão de capital de giro, que é uma coisa que a gente leva em consideração. Então, quanto menor for a saída de capital de giro da companhia, assim, isso é importante para a gente, num cenário de 2022 aí que a gente enxerga, né? Um pouco desafiador do ponto de vista de volatilidade nos preços dos ativos, aumento de curva de juros, que não é uma coisa que só vai recair em cima da Azevedo, mas em relação a todas as companhias da Bovespa, e essa nova reprecificação aí que o mercado teve, né, com esses últimos ajustes para baixo, e um pouco do que vem pela frente aí de discussão de cenário político. Então, a gente começou, né, quando a gente teve aquelas conversas lá atrás, se preparando durante o processo de turnaround, que começou lá em 2019, quando a Azevedo teve a entrada da Rocket dentro do capital da companhia, a companhia encerrou com 3 milhões de reais de faturamento, e depois em 2020, 27 milhões de reais de faturamento, esse ano a gente estava falando entre 40 a 60 milhões de reais de faturamento, aí quando chega em janeiro, logo no começo do ano, a gente já chega com uma obra de 150 milhões de reais, 175 milhões de reais, que é a parte do backlog que a Azevedo está trazendo para ela, ou seja, eu já estou trocando de tamanho, só que a gente não quer ficar numa única discussão contratual, a gente vem aí com um volume muito grande de propostas que estão sendo precificadas pelo departamento técnico e departamento de engenharia com a ajuda do comercial da Azevedo Travassos. O nosso rolling basis ele está muito estável em termos de volume, assim, a gente está falando de alguns bilhões de reais em cotações de projetos que estão acontecendo dentro da Azevedo, e esse número ele vem se mantendo, ou seja, a gente está convertendo uma das propostas que começaram a ser discutidas ainda no segundo semestre de 2021, tá? E a gente espera que ao longo de 2022 a gente consiga converter mais propostas e, consequentemente, trazer mais informações aí, mais retornos para os nossos acionistas. Haja vista que a gente vê, eu pelo menos na minha visão pessoal de ex-tesoureiro, de proprietário, olhando um certo lock no preço da ação, eu acho que a ação agora ela tende a começar a andar, porque a gente está trazendo a Reftos agora, o ano cheio de 2022, a Reftos conseguiu cumprir com o range de faturamento que a gente esperava para 2021, só que eu estou levando pelo menos 1/12 do resultado deles agora, e para 2022 a gente espera aí um belo aquecimento no setor de óleo e gás, principalmente focado muito em manutenção de plataforma e também na parte de gás, que entra numa conexão muito importante com o setor elétrico, que é a construção de térmicas a gás e também a parte de gasodutos. Léo, só para reforçar esse contrato, eu estou fazendo contas aqui bem simples, né? Mas só com esse contrato a gente está falando da possibilidade da companhia dobrar de tamanho em termos de faturamento, ou seja, ter praticamente um faturamento do dobro do que foi nesses últimos 2021, vamos pegar aqui, já como se tivesse fechado, né, ainda vai ser publicado. E aí eu queria entender o seguinte, nesse contrato em si, pode ter algum aditivo, enfim, nesse sentido, ou não? Assim, pode ter alguma outra opcionalidade? Não, é um contrato que ele tem começo, meio e fim. Ele está estabelecido num prazo de até 24 meses de obra, tá? A gente tem aí, dado que a AENA, que foi a vencedora da concorrência lá atrás, ela tem algumas obrigações perante a ANAC, que ela precisa cumprir, e a gente tem que entregar essa obra dentro do prazo. Não é uma obra, por exemplo, não é um aditivo como você vê no setor de óleo e gás, que você faz uma manutenção numa plataforma, você pintou uma área,
da plataforma, aí no meio da pintura, se o cara falar, né, eu preciso pintar o outro lado da plataforma, aí vai ter um aditivo para isso, mas nesse caso específico, é um ataque só, que a gente vai estar fazendo aí com 3 frentes de obra nos 3 aeroportos que a gente está mencionando e com uma quantidade relevante de funcionários que vão estar dentro desses 3 canteiros que a gente vai estar montando. Passa de 1.000 funcionários, praticamente. Para ser um pouco chato aqui em relação a esse comunicado, mas não, assim... Não, vai lá. Qual que é a expectativa em termos assim de... Até para quem está assistindo aqui, em termos de faturamento mesmo, é simples assim, eu pego, divido por 24 ou ele tem uma curva que vai entrando no resultado ao longo do tempo? Não, tem uma curva que vai entrando no resultado. Tem uma curva que vai entrar dentro do resultado, tem um cronograma que foi estabelecido, tá? E a gente tem que tentar ficar dentro desse cronograma e agora nessa fase de negociação que a gente vai estar implementando, tentar negociar, apertar mais o preço dos fornecedores, que nós pegamos cotação para a gente conseguir ter ganhos acima do que foram estabelecidos, né, quando vencemos a proposta em conjunto com a Encalço. Tá bom. Hanna, posso fazer mais uma? Só uma última fica à vontade. Pergunta aqui para a gente trocar um pouquinho de assunto. Depois a gente volta para esse possível assunto, mas você quer só para explicar um pouco também da parte de, possivelmente, depois você me corrija se eu estiver errado, a aquisição da Raftus deve transitar agora no resultado, a gente já começa a ver nesse balanço do fechamento de 2021, agora que vai ser divulgado, né, daqui possível algumas semanas, enfim. Como é que a gente deve ver, já começa a enxergar isso dentro da companhia? Eu já consolido a Raftus no balanço de 2021 na proporção de 1/12, ou seja, a operação de dezembro da Raftus já faz parte da Azevedo Travassos. Então, eu não consigo ter um parâmetro ainda para fazer uma projeção de ano para vocês com Raftus, mas assim, as discussões que estão ocorrendo, principalmente do lado comercial, têm sido muito animadoras, com grandes contratos que estão sendo discutidos e precificados pelo time lá da companhia, mas para dezembro, especificamente, fechamento de Azevedo, você pode considerar, você, a comunidade, todos os demais analistas podem considerar 1/12 de Raftus já dentro do balanço Azevedo de forma consolidada. Tá. E só para falar rapidinho de Raftus, quando você passou ali a expectativa de margem para esse contrato, a Raftus também vem com uma expectativa de margem relativamente parecida. O que a gente pode esperar para esse 1/12? Né? As margens, bem, esse 1/12 a gente tem ainda a gente carrega um pouco do resultado das discussões passadas de contratos que eles tinham, então tem contratos com margens muito boas, tem contratos com margens medianas, tá? Então a gente é quase que um combo que a gente tem que tornar esse fluxo de caixa positivo. Mas a partir do momento que a gente tem que estão sendo discutidos novos contratos e alguns desses contratos da Raftus eles se encerram no correr do ano de 2022, a tendência é que para o ano de 2022 a gente já tem uma visibilidade melhor das discussões que a gente já vinha buscando, que era tentar buscar aquela margem bruta oscilando entre 12% a 15%, onde o saneamento seria na parte de baixo e a parte de óleo e gás, que é uma parte mais específica, que ela tem uma margem um pouco maior, a gente chegar num combo ali de somar produto num range de 12% a 15%. Tá ótimo. Hanna, fica à vontade, senão eu vou roubando o espaço. Vamos lá, então. Vamos seguindo aqui. Marco, você dá uma cutucadinha aqui. Beleza. A hora que você quiser a gente já fazer pergunta, o Marco volta novamente aqui. Bom, Leonardo, a gente começou, né, a nossa conversa falando sobre esse investimento aí de 350 milhões de reais, né, em obras. Queria até te perguntar agora qual é a importância, né, de fechar obras desse porte para Azevedo e Travassos, e os projetos para concessionárias como essa, que administra alguns aeroportos, tem algum diferencial? E eles estão também entre o foco da companhia? Olha,
Do ponto de vista da Azevedo Travassos, acho que a gente conseguiu, tudo que a companhia vem fazendo desde 2019, ela se concretizou com a assinatura desse grande contrato, né? Toda a preparação que foi feita, o sofrimento pela que a companhia passou, a reformulação do time, a chegada de novos executivos, elas colocaram a Azevedo e permitiram com que ela voltasse a concorrer nos grandes certames privados de obra, tá? Na verdade, a Azevedo, ela antes da crise ali, da grande crise que foi ali em 2016 da Lava Jato, ela já vinha com faturamento anual entre 600 e 700 milhões de reais. Em 2017, ela tinha 1 bilhão de faturamento de backlog contratado com uma empresa do setor de óleo e gás, tá? Ela sempre esteve acostumada a fazer grandes obras. Ela, na década de 60, ela construiu a 23 de Maio sozinha em São Paulo, sem nenhuma empreiteira vinculada ou em participação com ela. Então, ela tem capacidade, tem time técnico para fazer qualquer tipo de obra. Só que com essa nova virada que a gente viu aí das empreiteiras, das companhias de engenharia no mercado, onde boa parte delas deixou de existir ou hoje não pode participar de nenhum certame privado em função do processo da Lava Jato, a Azevedo, ela passou a se estruturar de uma forma que ela conseguisse atender essas obras. E com esse processo de turnaround que foi concretizado, e a gente está vendo aí, está colhendo esses resultados com esse primeiro grande contrato que a Azevedo está fazendo, a gente pode vir a entregar outros contratos do mesmo tamanho ou até superior ao tamanho do que a gente está fechando hoje em consórcio com a Encalço. Então, é um cenário muito positivo que a gente está enxergando para a companhia, do ponto de vista de capacidade de orçar grandes obras, porque num processo de concorrência não basta você ter o menor preço, você tem que cotar com uma disciplina financeira, porque você tem que entregar aquela obra, você não pode passar você tem que prever as variáveis que estão ali no mercado e até fazer um cálculo extra de risco, dado esse ano de 2022, que é um cenário eleitoral que vai ter volatilidade em todos os mercados praticamente, juros, câmbio e renda variável brasileiros. Então isso afeta as cotações, só que como a gente tem aí se posicionado muito bem entre os nossos pares nas discussões comerciais, a gente está sendo muito efetivo e consciente no que a gente tem passado aí para os pedidos de obras que a gente vem recebendo. Uhum. Perfeito. E com essa ideia, né, de diversificar os negócios para as áreas de transporte, saneamento e também óleo e gás, vocês têm ideia do tamanho de que cada área vai ter? Olha, hoje a gente está assim, se eu conseguir, a gente está muito bem posicionado, até para falar para vocês, em duas grandes discussões, tá? Que é possível que a gente consiga converter uma ainda de saneamento durante o mês de janeiro, e eu estou numa terceira discussão para uma vertical de infraestrutura de transporte que a gente pode vir a converter. A Azevedo, ela tem o objetivo de tentar se estruturar de forma economicamente viável. O que eu quero dizer com isso? Eu não quero ser a maior empreiteira listada em bolsa, eu não quero ter o maior backlog em bolsa, eu quero ter um backlog sustentável e rentável, tá? Então, isto posto, a gente preparou, o nosso CEO, Gustavo Rocha, ele montou um time que para atender a Azevedo num tamanho que a gente acredita que faz sentido a gente ter em 2022, tá? E se a gente conseguir chegar nesse tamanho, a gente vai avaliar as novas propostas que a gente vier a fazer ou até converter, quase que num cherry picking de alocação de gestão. Então, a gente quer chegar num determinado tamanho. Nós temos ideia do tamanho que a gente quer chegar, mas a gente quer crescer com parcimônia, para não ter não passar por nenhuma dor de barriga, até porque o mercado
é um mercado cíclico, a gente sabe que tem muito investimento para ser feito em infraestrutura, só que a gente não quer pegar qualquer coisa, a gente quer pegar projetos em que a gente consiga colocar nossa marca, a nossa tecnologia, e trazer um pouco dessa discussão, um pouco de fora da caixa, como a gente tem feito hoje dentro da Azevedo, discussões financeiras de levantar capital, discussões de produtos de garantia que a gente pode vir adequar, que isso tem um impacto no preço e melhora a nossa condição perante os demais concorrentes privados que estão cotando as obras. Perfeito. Ô, Léo, deixa eu só voltar aqui com duas perguntinhas Fala, rápidas aqui. Vai, manda dentro bala. desse contexto aqui, tem muita gente falando assim, 2022 é um ano difícil, de eleições, incerteza, mas para o segmento de vocês, até olhando aqui para o orçamento de prefeitura, orçamento estadual, a gente vê que tem muita gente que vai investir, pegar o estado aqui de São Paulo, vai investir pesado em infraestrutura, saneamento. Você acha que pode ser um pouco na contramão da média do PIB, o setor para vocês, ou seja, realmente ter muito mais obra, muito mais investimento, enfim, porque só com esse contrato aqui a gente está falando que a companhia pode dobrar de faturamento, né? Ou seja, comparativamente. Você acha que pode ser na contramão da média, porque na média a gente vai ter um ano quase recessivo, é a expectativa dos principais economistas, né? Sim, eu concordo com você, mas a questão da Azevedo, no caso para 2022, é que a gente está num posicionamento quase que majoritariamente privado. A gente não está olhando obra de setor público, a gente pode vir a olhar obras de saneamento em empresas de economia mista. Aí a gente vai estar olhando, e a gente está olhando nesse momento, né? Mas hoje, boa parte do que o departamento comercial tem buscado, né? A diretoria comercial lá que trabalha pro Ivan Carvalho, que é o nosso diretor superintendente de engenharia da Azevedo Travassos Infraestrutura. A gente tem olhado majoritariamente contratos privados, olhando não só saneamento, mas que aí você tem que incorporar as companhias de economia mista, né? E até os bons resultados aí que a gente teve em Casal, lá em Alagoas e na SEDAI, mas também a gente tem focado bastante no setor privado. Porque, assim, se você for olhar no privado, vamos olhar a parte de gasodutos, né? Que é um segmento importante e que a gente precisa ter frente a essas descobertas que estão vindo agregadas no pré-sal de muito óleo e muito gás. O Brasil hoje tem 6 mil quilômetros de gasoduto, a Argentina tem 16 mil quilômetros de gasoduto, ou seja, se você for olhar a magnitude que o país tem vis-à-vis as reservas que a gente vem descobrindo de gás no pré-sal, não faz sentido eu estar quase que 2 vezes abaixo da Argentina. Então, a gente tem que buscar explorar e utilizar da melhor forma esse recurso e também entender um pouco de como é que está essa diversificação da matriz de combustíveis energética, porque a gente não pode depender de vento, a gente não pode depender de chuva, e a gente também não pode depender do sol. A energia de base ela é extremamente importante. Não sei se vocês devem ter acompanhado, mas há 2 semanas, na semana passada na Alemanha teve um estresse de combustíveis que as empresas, as casas simplesmente não tinham gás para os aquecedores. Então assim, o pessoal fala, as pessoas ficam falando, é legal você investir em combustíveis verdes, é muito legal, mas você não tem uma linha direta com São Pedro para pedir para ele ventar, para ele chover ou então para fazer sol. Você precisa da energia de base, e a gente tem aí um excesso, e eu acho que as tecnologias ambientais para essas novas térmicas que estão vindo a gás, elas evoluíram tanto que você consegue mitigar qualquer efeito que você tenha danoso da natureza. Então, assim, a gente tem visto aí, principalmente agora do lado que a gente tem acompanhado um pouco alguns projetos de algumas IOCs para 22 e 23, um posicionamento muito forte nos projetos a gás que eles estão fazendo. E em alguns deles a gente tem até feito algumas discussões já prévias às cotações para conseguir estar presente e tentar entregar um projeto bacana para eles. Muito bom. Ô Léo, desculpa que eu vou colar aqui no chat, mas eu queria lembrar aqui quem que perguntou, mas só para a gente dar uma atualizada, se você tem alguma informação sobre a Engie Campo, se você puder dar uma recapitulada só para quem está acompanhando aqui e não conhece o que é o case, o que vocês têm assinado até esse momento, enfim,
Se tem alguma atualização em relação a esse assunto. Claro, não, em Gecampo, o que aconteceu? 30 de setembro, a companhia soltou um comunicado, né, ao mercado, informando que a gente estava adquirindo exclusividade, porque é uma companhia que tá ali do Rio Grande do Sul, que tem aí uma forte presença em trabalhos não só no setor de óleo e gás, mas também em mineração e celulose. Iniciamos um processo de due diligence que tinha um vencia agora em dezembro, tá? Foi contratada uma Big Four para analisar a parte financeira e uma banca de advogados para fazer toda a due diligence jurídica. Nós fizemos a due diligence financeira, só que não terminamos ainda a parte jurídica de algumas discussões pontuais que ocorreram dentro desse processo de due diligence. Então, no final do ano, antes do vencimento da exclusividade, nós renovamos a exclusividade para vencer agora em fevereiro e estamos tendo discussões com a companhia, mas nesse momento é uma discussão de coisas que nós encontramos dentro da due diligence que a gente está esclarecendo. Então, quando nós tivermos aí uma decisão final, se vamos, se não vamos, estaremos comunicando ao mercado, até porque para manter a simetria de informações eu tenho que dar sequência no comunicado que eu soltei agora no finalzinho de dezembro. Mas está andando o processo não está parado. Muito obrigado, Léo. Bom, Renan. Vamos seguindo aqui. Só para pontuar, foi o Tiago Chiquita, nosso telespectador, que fez essa pergunta aqui. Tiago Chiquita. O Marco falou, já fui direto procurar aqui. Bom, vamos seguindo então, né, fazendo mais algumas perguntas, né. Vamos falar agora, né, já que a evolução da área de infraestrutura de vocês depende muito também da retomada das obras no país. E qual é a sua avaliação em meio a esse cenário que a gente está vivendo no momento, né, surgimento de novas variantes, novas preocupações? Como é que está o setor agora? Hanna, a gente tem, assim, é um cenário que todos nós devemos ter cuidado. As medidas de segurança, né, do nosso time de obra, elas têm sido muito efetivas nesse quesito, até porque daqui a pouco a gente vai estar começando a gente vai colocar quase que 2.000 funcionários em 3 canteiros de obra dos aeroportos, então a gente vai ter que ter um cuidado maior em relação a isso, tá? Por outro lado, a gente tem o que a gente está no correr do tempo aí, temos visto aí discussões nas propostas privadas que nós encaminhamos junto a determinadas companhias, então eles estão querendo tomar decisão de investimento esse ano ainda, mas apesar dessas descobertas de novas variáveis, hoje, nesse momento, quem está trabalhando mais é um time de escritório, que é um time de engenharia, explicando o projeto, ou seja, são poucas pessoas, cada um guardando seu isolamento necessário. Dentro da companhia, nós tivemos poucos casos dentro do nosso escritório central de Covid, então nós deixamos as pessoas com todos os cuidados que requerem nesse período de isolamento, mas as coisas estão tranquilas. A gente tem monitorado isso todo dia, porque os casos realmente aumentaram. O final do ano, quem passou por aeroporto viu que os aeroportos estavam muito cheios, as praias estavam bem cheias em determinados lugares, e porque a gente já vem passando aí de quase que 2 anos de resguardo, mesmo tomando a vacina, né, no caso, mas, por outro lado, dependendo do tipo de saúde, né, que você tem, aí se você tiver muito, digamos, com a sua resistência baixa, você vira quase que uma antena para pegar para ser contaminado, mas acho que a população está consciente, as empresas estão super conscientes em relação a isso, já estão se acostumando ao home office que a gente conseguiu aí com essa nova, né, essa nova forma de trabalho. Antigamente você pegava, eu preciso fazer uma reunião em São Paulo, eu pego um avião. Hoje em dia não, abre um Teams, abre um Zoom, abre qualquer outro tipo de aplicativo de conversa, você consegue fazer reunião sem ter que sair da sua casa, e você está ali protegido, as coisas estão acontecendo e as companhias não estão paradas. Perfeito. E durante a pandemia, os governos tiveram, né, que investir muito na área de saúde, e a arrecadação caiu, e os gastos com obras de infraestrutura acabaram sendo, na sua opinião, afetados. E isso já se normalizou durante todo esse período? E os editais também, e as assinaturas de contrato, já foram retomadas?
Olha, Hanna, dado que a gente tem aí uma pegada muito mais privada do que pública, eu não tenho olhado muito como é que estão evoluindo aí as discussões das obras públicas no país, né? Porque hoje mais de 90% da carteira da Azevedo ela é privada, carteira que eu digo, o que a gente está orçando aí no mercado, que seria o nosso pipeline de propostas, que é diferente do backlog, que é um contrato, ou seja, o backlog hoje da Azevedo para 2022 essa obra de aeroportos, né, que nós informamos aí de 350 milhões de reais, que é o consórcio com o Grupo Encalço, mas do ponto de vista privado, as reuniões estão acontecendo, entendeu? Uma ou outra pessoa está sendo contaminada, assim, não só nas empresas, mas nos bancos, mas nas gestoras. As pessoas estão ficando em casa e estão trabalhando de casa. O mundo está, assim, tá readaptado a essa nova realidade que nós estamos passando, em que a gente tem que tomar todo o cuidado de de viajar de avião, no caso. Voltando de São Paulo, peguei 2 máscaras, entrei no avião, voltei. Tem toda a parte de distanciamento que a gente tem dentro do nosso escritório. Enfim, eu tô pelo menos otimista aí com as discussões aí que o time de engenharia da companhia tem tido, né, em que a gente, às vezes, o time financeiro tem participado para ajudar, porque está tendo trabalho, o pessoal não está parado. Perfeito. Ô, Léo, só uma última pergunta aqui, inclusive mais uma ótima pergunta aqui do Vai, Thiago Marcão. Chiquita. Chiquita. Ele perguntando aqui, perguntando como é que está a base de acionistas hoje da companhia. Até a gente viu, e acho que naturalmente pelo tamanho, o valor de mercado da companhia, isso a gente viu em outras small caps, uma volatilidade muito grande. Mas eu já complemento a pergunta dele, como é que tem sido a demanda, né, de investidores, né, depois desse contrato, particularmente, se você tem recebido mais ligações, mais demandas aí para conhecer a companhia e conhecer as expectativas, as projeções, né? O que está acontecendo? Acho que a gente conseguiu, até com vocês mesmos, que nós fomos um dos primeiros a conversar. Eu fui um dos primeiros a conversar com você, não lhe conhecia. Acho que foi muito positiva essa interação que nós tivemos e tá rendendo frutos, né? Porque acho que deve ser a 4ª vez que eu participo aqui do programa de vocês, então acho que eu não devo ser muito doido para estar por aqui. A Hanna já deve ter me visto umas 3 vezes aqui no programa, mas assim, a Azevedo ela saiu de uma base de 1.900 funcionários, de 1.900 acionistas, né, no auge da crise, e hoje ela já está beirando ali seus 15 mil acionistas. Então, isso mostra que teve um crescimento aí muito bom. A gente tem muita pulverização ainda pelo tamanho da companhia, pela capitalização de mercado que a gente está tendo, tá? No final do ano para cá, depois da troca de controle, né, da Hefter saindo do grupo TC e vindo para o controle da Azevedo Travassos S.A., formando aí um novo grupo financeiro, a gente percebeu pelo lado de RI novos family offices, novos fundos que estão aí buscando oportunidades, querendo estudar o caso, só tem essa companhia hoje listada em bolsa. Então, assim, do ponto de vista de cobertura, né, acho que a Sarinvest aí fez um trabalho muito bom com a gente, tem acompanhado a gente nesses últimos meses, desde que eu cheguei, eu tenho tido ótimas conversas com você, com eles. Enfim, a ideia hoje que a gente está buscando é tentar explicar cada vez para mais pessoas a nossa tese de investimento, tá? Infelizmente hoje eu não tenho comparáveis no mercado, então até para um sell side de um grande banco para estar olhando para a gente, eles não têm hoje analistas que cobrem a Azevedo, então é sentar, vender o caso e ficar ali fazendo aquela visitinha todo mês para contar como é que está evoluindo e à medida que a gente vai discutindo o resultado, a gente trazer mais informação e começar a ficar sempre da forma como a gente vem atuando aqui, próximo dos investidores. Fizemos aí um investimento importante no nosso site, para estar sendo o veículo de comunicação da Azevedo aí, quando a gente não está fazendo live, a gente manter aí a comunidade informada dos eventos societários. Enfim, eu espero aumentar essa base, até porque a gente vai ter que... A base é muito importante, a gente tem que ter uma base de qualidade, não é uma base de compra e vende, é uma base de compra, senta em cima e vamos esperar o resultado. É fundamento.
Muito bom. Maravilha. Ô, Léo, eu vou me despedir aqui, vou deixar com a Hanna. Aproveitei aqui, na verdade, foi um convite e muito obrigado aí pela disponibilidade sempre, essas interações são muito boas para sempre manter todo mundo atualizado em relação às informações. Muito obrigado, Hanna, pelo convite. Muito obrigado, Léo. Muito boa noite. Convidado a voltar Mas mais continue aí, vezes aqui continue no que a Business. entrevista Agora continua. vale. Bom, a gente continua Beleza, então, obrigado. Um abraço né, pra Leonardo? você. A gente continua aqui conversando, né, falando já que a Azevedo e Travassos é uma das construtoras mais antigas do país, né, e sofreu muito com a crise do setor, né, de óleo e gás, que chegou aí a representar 80% da receita em 2016. Em 2020, vocês começaram uma reestruturação. Queria que você falasse agora como é que está esse processo e o que ficou de lição daquele momento, né, mais complicado há mais ou menos 5 anos. Bem, o que ficou o próximo? Vamos lá analisar de 2016 para cá, né? 2016 a gente teve o evento da Lava Jato no mercado, que ele impactou as principais empresas de engenharia e uma das maiores demandadoras de obras e de manutenção no período era a Petrobras. E a Azevedo estava extremamente concentrada em um único cliente. Tá? Então, assim, uma grande lição, o que a gente tem que aprender é você não pode colocar todos os potes, todos os ovos dentro da mesma cesta. Né? Você tem que tentar diversificá-lo. Eu passei por risco, passei por trading, então, assim, a gente tem que ter uma estrutura ótima, um portfólio ótimo que a gente está querendo, vislumbrando para a Azevedo daqui para frente. O fato da Azevedo não ter tido nenhum vínculo com a Lava Jato fez com que ela tomasse uma decisão de falar o seguinte, olha, não tenho vínculo, não fui contaminado, vou contratar gente, vou comprar equipamento e vou surfar essa onda sozinha. Aí o que aconteceu? A gente teve aí esse movimento brusco, né, de rearranjo e de frustração de plano econômico, ou seja, a cadeia dos fornecedores ali de Petrobras, assim como ela, foi inteiramente impactada. Petrobras, obviamente, pelas investigações de Lava Jato, que ela teve que parar com tudo que ela estava fazendo, manteve a sua exploração, o seu foco aí no principal negócio dela, que é exploração e produção, só que, por outro lado, os fornecedores que estavam ali prestando serviços não tiveram os seus contratos renovados, né? Ou seja, teve uma perda de fluxo de caixa. E aí essa companhia, Azevedo Travassos, ela entrou nesse processo de turnaround ali a partir de 2019, com a entrada da Rocket, que foi um processo que permitiu com que os ativos problemáticos, né, de dentro da companhia, no caso, no passivo, que seriam os ativos trabalhistas, os ativos fiscais, eles fossem reestruturados, né? Então, a Azevedo, ela encapsulou todos os passivos trabalhistas em função dessas contratações que aconteceram ali por volta de 2016 e 2017, num plano de parcelamento de liquidação e execuções trabalhistas, chamado PPLE, que é diferente do uma RJ, que você tem que pagar 100% dos trabalhadores em 12 meses, tá? E com a injeção de capital do acionista de referência, que é a Rocket, ela conseguiu voltar para o plano para o Refis, que é uma dívida que vence em 2050, e o VPL dessa dívida é 6 milhões de reais. Então, assim, quais foram as lições? Ela estabilizou o lado direito do balanço, né, o PL, o passivo, e, na verdade, ela começou a se preparar para ser um veículo listado em bolsa que conseguisse capturar todas as oportunidades que viessem dentro do setor privado de infraestrutura. E foi o que aconteceu. A Azevedo, ao longo de 2019, mesmo com seu PL virado, ela conseguiu prestar serviço para a Vale e para a Petrobras e teve um dos melhores níveis de avaliação por parte desses dois clientes, e o PL da companhia estava virado, ou seja, ela tem aí um quê a mais na parte técnica, e agora no segundo semestre ao longo de 2021 e no segundo semestre de 2021, nós fizemos aí o evento, né, de discussão da Reftos, que se concretizou agora no final do ano, e o aumento de capital, que foi uma das primeiras coisas que a nova diretoria executiva, com a minha chegada e com a chegada do nosso CEO, Gustavo Rocha, nós fizemos junto com os demais diretores, de promover esse aumento de capital em bolsa de 153 milhões de reais, a gente captar
e a gente fazer uma captação acima das nossas expectativas. Nós captamos 80% desse caixa, do aumento de capital, desculpa, em caixa, e 20% uma conversão de passivos contra fornecedores, ou seja, a Azevedo, ela vem agora, depois desse aumento de capital, ela fez uma aquisição de uma companhia com 100% de capital próprio, ou seja, ela não tomou nenhuma dívida para fazer isso, tá? Ela se estruturou do ponto de vista de adequação de time técnico, não só no time de engenharia, trazendo mais pessoas e pessoas capacitadas, mas também nos demais times, no time financeiro, no time jurídico e no time de gestão de RH, para que a gente conseguisse ter as pessoas corretas nos lugares corretos, formando times de performance e se preparando para as conversões, ou seja, das propostas que iniciamos conversas ali entre agosto e setembro de 2021, e agora a gente está começando a converter essas propostas. Ou seja, a gente vem, no ano do centenário da Azevedo, que é 2022, trazendo boas notícias para a companhia, permitindo com que ela cresça ainda mais e seja uma companhia que se perpetue aí no mercado de capitais brasileiros. Maravilha! Bom, esse foi então Leonardo Martins, CFO da Azevedo e Travassos. Leonardo, quero agradecer muito sua participação aqui no BMC Business. Espero que você volte mais vezes para a gente falar sobre os balanços, as novidades da companhia. Sinta-se convidado para voltar, tá bom? Tá joia, Hanna. Obrigado mais uma vez e um prazer estar falando com vocês. Prazer foi todo nosso. Obrigada. Bom, e eu vou ficando por aqui, mas lembrando que você também pode continuar acompanhando as notícias do mercado nas redes sociais da BMC News, pelo nosso Instagram, @bmc.news, e também pelo nosso portal, com atualização minuto a minuto de tudo que está acontecendo em tempo real no mercado nacional e internacional, porque só aqui na BMC News você tem informação que gera valor. Até a próxima. Tchau, tchau.